cortando ele para não parecer muito óbvio, né? Mas o tempo foi passando, né? E claro que estamos falando do maravilhoso episódio chamado Quase o Peguei, que é uma obra-prima dessa animação. 3. É hora de exaltar esse episódio maravilhoso desse desenho e mostrar por que muitos consideram ele como o melhor episódio aí desse desenho lendário do Batman. E tudo isso depois da abertura. E galera, antes de começar o assunto principal desse vídeo, você já sabe, né? Já vai deixando aquele bate-like e também o bate-comentário que sempre ajuda aqui os nossos vídeos no YouTube. Deixa aquele likezinho aí, não custa nada, e um comentário que não precisa ser nada muito elaborado. Já comenta aqui se você lembra desse episódio aí do Quase Eu Peguei e qual que é pra você, né, o melhor episódio aí do desenho do Batman série animada. Deixe seu comentário que sim, isso ajuda bastante aqui os nossos vídeos. E dado esse recado importante, como eu falei ali na abertura, né, hoje nós vamos falar desse episódio, né, do Batman série animada, que se chama Quase Eu Peguei. E ele foi exibido lá durante aquela primeira fase do desenho. Fala galera, que é uma série, seja importante, como eu falei ali na abertura, né? Hoje nós vamos falar desse episódio, né, do Batman série animada que se chama Quase Eu Peguei. E ele foi exibido lá durante aquela primeira fase do desenho. E ele ficou muito famoso por causa, né, da sua história muito criativa. E também porque ele joga com um dos pontos fortes mais importantes aí do desenho do Batman, os vilões. Que são seus vilões. A história desse episódio nos apresenta vilões da galeria do Batman jogando pôquer, enquanto 4 desses vilões contam as histórias de suas melhores tentativas de matar o seu inimigo mútuo, o Batman. E esse episódio também tem um final que leva uma reviravolta bem interessante. E que ideia fenomenal essa, né? Só com essa premissa aí dos 4 vilões jogando pôquer, né, e conversando entre si, a gente já consegue pensar em várias possibilidades aí de interações entre eles, o que pode acontecer. Afinal, como eu disse antes, né, um dos grandes atrativos aí do desenho do Batman eram esses vilões, né? É a galeria, né? Era um melhor que a galeria de vilões. Afinal, não é de se surpreender que esse roteiro foi escrito pelo Deus em pessoa, Paul Dini. E tem a direção do Eric Randolph, outra lenda dentro dessa animação do Batman. Mas enfim, vamos então começar a analisar esse episódio. Esse é Quase Eu Peguei. O episódio começa de uma maneira mega inventiva. Através somente de pontos de vista de quem tá dando as cartas, que é o Coringa, nós vemos somente as mãos dos outros jogadores da mesa. Além do Coringão, nós temos o Pinguim, o Duas Caras e o Crocodilo. E são através das mãos que nós temos dicas das personalidades deles. O Harvey fica com a carta de número 2. E depois, quando toma chá, ele toma ao meio, com leite. Já o Pinguim é refinado e toma seu chá com bule. O Croc pega suas cartas de qualquer jeito mesmo, é todo brusco. E o Coringa, bem, ele claramente aqui tá roubando, tirando cartas das suas mangas. Mas o que mais que você poderia esperar do Coringa num jogo de pôquer? E você vê, só nesses primeiros segundos aí do episódio, nós temos esse jogo de câmera aí mega inventivo. Que até quando você pega, sei lá, em superproduções de Hollywood, ela poderia daqui a pouco já começar com um plano super genérico, sabe? Mostrando ali já todos os jogadores, quem é quem, sem nada inventivo assim de câmera. E aí você pega esse desenho aqui, né, que é teoricamente realmente para criança. É uma animação que não tem uma superprodução, mas que se deu ao trabalho de começar de uma maneira super criativa. Mas não é isso só na fotografia, não é só nas câmeras que já esse episódio começa muito bem. Tem também os diálogos entre os participantes ali desse jogo de pôquer. Os vilões estão no bar apenas para criminosos, o Static Deck, para jogar cartas, trocar histórias e compartilhar teorias sobre o seu inimigo mútuo. O Duas Caras duvida que o Batman seja uma pessoa só, que a polícia de Gotham deve ter alguma equipe de Batmans compostos. O Pinguim teoriza que o Batman deve ter sofrido algum trauma relacionado ao crime no passado. É realmente verdade. E por último, tem a teoria do Croc de que o Batman é um robô. E pela reação dos outros, parece que essa teoria eles já ouviram algumas vezes. E o Croc nesse episódio, ele tá uma arma de piadas. Todas elas vão funcionar. E o pior é que realmente o Croc ele tava falando sério mesmo. O Batman roubou. Mas essa mesa de pôquer ainda não tá completa. O Batman roubou. Porque quem aparece ali pedindo lugar nessa mesa é a Era Venenosa. E ela chega no modo Femme Fatale e tira o lugar do próprio Croc da mesa, que depois acaba pegando outra cadeira à força de um aleatório do bar. Logo depois, todos os 5 começam a discutir sobre quem chegou mais perto de matar o Batman, e cada um
conta sua própria história sobre como quase eles pegaram o Batman. E a Era, assim, senta na mesa, tem um diálogo fenomenal com Duas Caras, onde ela pergunta o que cada metade dele faria com ela. Uma, ele diz que a estrangularia, e a outra que gostaria de atropelar ela. Olha, eu poderia facilmente ficar olhando mais uns 2, 3 episódios só vendo esses vilões se xingando entre si. Mas, como eu disse, o Croc vem com uma pergunta capital aqui. Ele joga uma pergunta na mesa ali pros outros vilões, se algum deles chegou muito próximo de matar o Batman. E essa dúvida, claro, faz todos gritarem que, não, fui eu que cheguei mais próximo de pegar o Batman. Assim, conte a sua história de como o Batman pegou o Batman. E quem começa Era Venenosa. A história de quando ela colocou dentro de umas abóboras no Halloween. O Batman vai até o canteiro dessas abóboras da cidade. A Ivy ataca o Batman ativando essas abóboras. E o herói fica muito incapacitado, com a Era quase tirando seu capuz. E ela ainda ativa mais abóboras. Mas essa história é boa. O Batman programa o Batmóvel pra derrubar O preparo, né, pai? Então, ele puxa uma máscara de oxigênio do veículo e posteriormente a captura. E tendo já essa primeira história, vocês vão ver que todas elas vão ter alguma referência a alguma história das antigas, né, desses personagens dos quadrinhos. Por exemplo, essa parte da Era ativando abóboras que explodem, isso também já aconteceu nos quadrinhos. Mas assim, a próxima referência de história aí, aos quadrinhos, não tem como passar despercebida, já que, né, vai ter algo gigante nessa história. O próximo a contar essa história é o Duas Caras. Ele conta quando assaltou o banco de Gotham. E durante esse assalto, ele conseguiu capturar o Batman junto com a sua gangue. O vilão pega o cinto de utilidades do Batman e, numa forma elaborada de ainda dar ao Batman uma chance meio a meio, ele o amarra a essa moeda gigante. Assim, se ele caísse do lado errado, esse moedão ia esmagar o herói. Eles lançam o Batman no ar, mas durante esse voo, o Batman se liberta das cordas usando a própria moeda dos Duas Caras que ele conseguiu roubar. E depois o Batman salta da aterrissagem da moeda gigante e prende os bandidos. Tem até o Batman aqui usando uma escavadeira no seu combate ao crime. O detalhe é que depois que ele conta essa história aí, o Duas Caras diz que ficou mega irritado porque logo depois o banco presenteou o Batman com essa moeda gigante. E essa história aí que o Duas Caras contou foi muito parecido, né, com a história lá dos quadrinhos de quando o Batman conheceu essa moeda gigante e depois ficou com ela lá na sala de troféus da Batcaverna. Isso mesmo, foi a origem da moeda gigante da Batcaverna. Contudo, o Crocodilo pega a palavra e começa essa história. E ela é bem direta. Ele afirma que uma vez ele estava escondido em uma pedreira quando o Batman apareceu. E o herói se aproximou do esconderijo do Croc, chegando cada vez mais perto. Então, o Croc jogou uma pedra nele. Fim da história. Os outros vilões olham pro Croc em silêncio por um momento, claramente não impressionados, e depois continuam conversando. Missa do Coyote, né? O mais curioso é que depois dessa frase aí do Croc que jogou a pedra no Batman e aí ele fica em silêncio, ela realmente ficou muito famosa entre fãs da série e até pro personagem do Croc. E ela foi referenciada em episódios posteriores do Batman série animada. E ainda o melhor disso ali na história, né, do episódio, depois que o Croc vê que ele não impressionou a galera, ele murmura num cantinho assim meio envergonhado, dizendo que, poxa, era uma pedra grande até. E agora é a vez do Pinguim. E na sua história, ele diz que contou um boato de que ele atacaria um aviário do zoológico. E isso chama a atenção do Batman. O herói acha facilmente o vilão que tá fingindo tentar invadir o aviário. O Oswald depois encharca o Batman com um gás vermelho do seu guarda-chuva. Agindo com raiva, como se o spray fosse inútil, o Pinguim entra no aviário. E nessa parte da ação, quando o Batman entra também nesse local, o vilão chama esse lugar de seu aviário do juízo final. E nesse momento, os outros vilões que estão escutando a história fazem graça da enorme quantidade de drama do Pinguim. Tô falando, essas interações entre os vilões de um do outro e se xingando também, olha, todo momento é bom. Enquanto o Batman entra também no local, o Pinguim anuncia por um alto-falante que, na verdade, aquele gás vermelho era um néctar comido por beija-flores de picos venenosos. E o vilão liberta vários desses beija-flores que perseguem o herói. E assim, esse plano, por mais bizarro que ele pareça, faz sentido porque é uma homenagem às primeiras histórias lá com o Pinguim na Era de Prata, quando o diferencial mesmo desse vilão não era ainda dele ser um mafioso, temido e tudo mais. Não, nessa época, o Pinguim era sempre fazer assaltos ou planos envolvendo aves exóticas, já que ele se chamava Pinguim.
o Batman fica se esquivando desses beija-flores mortais, mas é picado algumas vezes, até que o herói joga um batirangue em um aspersor, onde a água encharca os pequenos pássaros. Antes que o Batman pudesse se injetar com o antídoto, ele é atacado e cortado por essa outra ave mortal. Em desespero, o Batman pega um dos beija-flores envenenados e o usa como arma para incapacitar essa ave. O Batman persegue o pinguim do lado de fora, mas o vilão escapa, voando em seu guarda-chuva helicóptero. Então chega a hora da última história da noite, que é a do Coringa. Essa deve ser a melhor. Essa história é bem interessante, porque foi do encontro dele com o Batman na última noite. E bizarramente, ele tira tipo uma TV portátil de tubão, sabe? E aí a gente começa a ver a história dele em preto e branco, como se a gente estivesse assistindo ao que tá passando na TV, entende? Ela tá toda preto e branco por causa dessa TV de tubão antiga. Isso porque o Coringa e a sua gangue assumiram o controle do set de um talk show noturno de Gotham, com a sua gangue mantendo o público como refém. O Batman foi tentar salvar as pessoas no programa, mas foi dominado e amarrado a uma cadeira elétrica alimentada por risada, que vai fretando ele com eletricidade na medida que a voltagem aumenta quanto mais o público ri. Pois só esse plano aí do Coringa é 10 de 10, sabe? É muito Coringa, muito Coringa. Inventar uma cadeira elétrica bizarra que é movida a risadas, poxa, olha, é uma coisa linda, isso é puro Coringa. É. O Coringão assume o show como apresentador, e com o público sendo forçado a rir sob a mira de seus capangas, o Coringa, querendo risadas mais honestas, entre aspas, combina o estúdio com o seu gás do riso. E a prova disso é que a Arlequina começa muito Coringa. a ler a lista telefônica, e todo mundo vai caindo na risada com qualquer coisa que ela vai lendo mesmo. Sério, isso é outro ponto nível ouro desse roteiro. Durante esse tempo, o Coringa fica tão confiante que começa a assar uma salsicha perto da eletricidade que tá fritando o Batman. Mas isso até a mulher gato aparecer ali no estúdio e atacar os vilões. E ao ser jogado para trás, o Coringa deixa cair seu espeto no colo do Batman. Ok, essa última frase é que o Batman vai conseguir se livrar dessa cadeira elétrica aí bizarra. Só que esse confronto não acaba aí. A mulher gato persegue o Coringa até atrás do set do estúdio. E quando parece que ela vai capturar o vilão, ela é nocauteada por trás pela Arlequina. A história volta pro Coringa ganhando a mesa do poker com as suas cartas extras. E o Croc pergunta o que aconteceu com a mulher gato e por que ele não capturou ela. E pra isso, o vilão revela que há mais de uma maneira de pegar o Batman. E assim, ele diz que instruiu a Alec a levar a mulher gato para uma fábrica de comida de gato. E assim o Coringa decidiu ir pro mar e se isolar um pouco, porque ele deixou o tempo passar, o Batman perdeu o rastro dele. E ele também explica que daqui a pouco ele vai sair dali quando a partida acabar, trabalhar nessa fábrica de gatos para o quê? Transformar a mulher gato em ração de gato e depois mandar nela no pacotinho bonitinho pro Batman. Olha esse plano do vilão. Mas galerinha, nesse ponto rola uma reviravolta. O Croc se levanta dizendo, eu acho que não, em uma voz diferente e que nós conhecemos muito bem. É o Batman, e ele já começa a lutar com os vilões ali dentro do bar. Pois é, o Batman tava disfarçado de Croc ali. O preparo. Ele tava ali justamente pra saber esse pedacinho aí dessa história do Coringa e desvendar onde é que ele levou a mulher gato. Pega essa reviravolta, hein? No entanto, parece que o Batman se colocou em grande perigo para obter essa informação, pois agora ele tá sozinho nesse bar, confrontado por vários capangas e vilões. Mas infelizmente para esses vilões, o Batman literalmente vira a mesa contra eles. O morcegão dá um sinal e de repente os vilões mais conhecidos ficam em menor número, pois é revelado que todos os outros clientes do bar são policiais. Entre eles, o Harvey Bullock e o comissário Gordon. Foi tudo uma grande operação policial. É mais uma reviravolta ainda nesse final. E é muito legal esse detalhe realmente do plano do Batman, que a gente via ali os vilões jogando poker achando que eles estão mega seguros, mas na verdade estão dentro de uma grande armadilha que o Batman tinha preparado para eles. Até muito irônico, porque toda a temática desse episódio era histórias dos vilões dizendo como eu quase peguei o Batman, porque o meu plano era muito bom, para no final mostrar que enquanto eles estavam contando essas histórias gloriosas, eles estavam sendo presos pelo próprio Batman. É muita genialidade pro episódio só. E bem, e quando os vilões são presos, o Batman vai à fábrica de comida de gato para encontrar a mulher gato amarrado na esteira. A Arlequina diz que só está esperando o Coringa chegar ali para ligar a máquina. O Batman consegue salvar a mulher gato e prender depois a Arlequina. Tudo por um triz. Mas depois, no telhado da fábrica, o Batman e a mulher
respectivos salvamentos. Mas a Selina começa a mandar um chaveco ali no Batman e implora que ele revele sua identidade para ela e que eles poderiam ser bem mais do que uma dupla de combate ao crime. Contudo, quando ela vai se virar para receber essa resposta, a Selina descobre que o Batman fez o seu famoso desaparecimento, que é sua marca registrada. Então a Mulher Gato dá um sorrisinho e diz: ah, eu quase o peguei. E que maravilhoso esse episódio, né, galera? Até esse finalzinho, até essa fala final, fecha perfeitamente toda a história que estava sendo contada. Que é, na verdade, aí a Mulher Gato conseguindo aí essa história de como quase ela pegou o Batman. Literalmente. Claro que num outro sentido. É. E assim, realmente não é